boa noite, Bianca, Guilherme, Larissa, Fernando, Maria, Paloma, Giovana, Júlia, Bárbara, André, Ana Beatriz. Vamos lá, começando a fazer essa aglomeração digital aí, Flávia, Isabelle, João. Final de semestre, a voz já vai acabando, parece igual a aula presencial. Incrível. Bom, mandei para vocês lá o roteiro, né? Boa noite. Mandei o roteiro. Eu até tentei fazer a conversão em PDF aqui, mas não rolou de novo. Vou tentar fazer de novo daqui a pouco, ver se não trava esse computador de vez. Mas a gente tem, aí eu tento mandar para vocês. Beleza? Beleza. Então, última aula do semestre. Última aula de Direito Processual Penal 1 do semestre. Nós vimos na aula passada competência. Hoje nós vamos ver duas causas de modificação da competência. Não é de todas as competências, é da competência relativa, que no caso aqui vai ser a competência territorial, né? E a gente vai trabalhar hoje, então, portanto, conexão e continência. Fechou? 20 alunos. Vamos lá, vamos começar a fazer compartilhamento da tela, onde está aqui. É muito triste fazer 40 anos, gente. Não que eu tenha feito agora, já fiz faz uns meses, eu já estou quase fazendo 41, mas a gente vai ficando meio lento, sabe, para essas coisas. O pessoal fala que a vida começa aos 40, a vida começa a doer aos 40, na realidade. Minha vida começou faz tempo. Vamos lá. Beleza, estão vendo aí então, Bianca, Elaine, vocês estão vendo aí a apresentação? Legal, fechou, tranquilo. Vamos que vamos então. Só abrir o chat aqui. Vamos que vamos. Conexão e continência, aula 12, última aula do ano. Na semana que vem já é prova. Bom, deixa eu só fazer umas considerações sobre a prova. Nossa, eu tenho que finalizar, né? Mandar a nota de vocês hoje ainda para o aluno NET. Eu vou abrir hoje mesmo, tá? Hoje mesmo eu vou abrir trabalho e fórum. Então, nós teremos trabalho valendo 2 pontos e fórum valendo 2 pontos. Vou abrir hoje no Moodle, tá? Enquanto a gente vai rolando a aula aqui, enquanto a gente está debatendo lá no Zap, eu vou abrindo os trabalhos no Moodle. Por quê? Porque a gente precisa adiantar essa avaliação, porque no segundo bimestre eu vou ter muito pouco tempo para fazer a correção, lançamento, enfim. Uma coisa que me ajuda bastante, eu vou pedir encarecidamente a ajuda dos senhores, é que nomeiem a prova com o seu nome completo. Isso me ajuda muito, tá? Porque atrasa muito o processo eu abrir a prova e ter que salvar a prova com outro nome, tá? Porque eu recebo aí quase 100 provas assim, prova, processo penal 1. É óbvio, né? Tá tudo ali no Moodle do processo penal 1, é prova, processo penal 1. Então, assim, eu quero que vocês identifiquem a prova com o nome completo dos senhores, fechou? Porque daí já é uma situação que já me ajuda bastante, já adianta o processo, tá? E vai ser uma prova um pouco mais... Não que a prova do primeiro bimestre tenha sido complexa, não foi, longe disso, mas vai ser uma prova um pouco mais objetiva, porque, né, colocam aí uns prazos absurdos para a gente corrigir em 4 dias, não tem condição, né? Sei lá, em algum curso da FAI, talvez que tenha 20 alunos, ok, mas em processo penal, com 100 alunos, eu tenho 500 provas para corrigir em 4 dias, não é brincadeira. Mas a gente vai lá. Depois dessas lamúrias do professor, vamos começar a aula, então.
Conexão e continência são causas modificativas da competência relativa. A competência relativa é a competência territorial, tá? A competência absoluta não pode ser modificada, é aquela mesmo, né? É aquela que tem origem constitucional, não dá para mudar uma competência absoluta, tá? Competência absoluta, se desrespeitada, causa uma nulidade absoluta, a gente vai ver isso em processo penal 2 quando estudarmos nulidades. E a competência relativa, quando desrespeitada, a regra de competência, de fixação de uma competência relativa, gera, no máximo, uma nulidade relativa, né? Reitero, é uma matéria que a gente vai ver complementarmente em processo penal 2. Tudo bem? Então, além de atender aos princípios da celeridade e economia processual, a conexão e a continência permitem que o órgão jurisdicional tenha uma perfeita visão do quadro probatório, evitando-se decisões contraditórias sobre fatos iguais. Você imagina, por exemplo, na análise dos crimes da tragédia de Brumadinho, quantas são as vítimas? Centenas. Você imagina abrir um processo crime para cada um. Abre um processo, né? Então, conexão e continência permitem isso, permitem, né, que múltiplos casos, né, derivados de uma mesma ação ou múltiplos agentes que pratiquem uma única ação sejam processados num único processo. Isso garante celeridade, isso garante economia processual. Isso dá credibilidade ao judiciário, porque se fossem múltiplos os processos, poderia ter uma decisão A, decisão B, decisão C, né, contraditórias entre si. Isso contribuiria para um descrédito ainda maior do poder judiciário, né? E quando o juiz, né, tem nesse mesmo processo vários fatores, várias vítimas, vários réus, vários fatos, o juiz acaba tendo uma visão um pouco mais completa do conjunto probatório, tá? Bom, então, causas de modificação da competência. Conexão e continência são causas de modificação da competência, ponto, tá? Vamos partir daí. Então, lembra que a gente fixou a competência na semana passada, com aquela escadinha lá proposta pelo Renato Brasileiro de Lima? Então, ali a gente fixou a competência. Aqui nós veremos causas de modificação dessa competência. E são duas, ou a conexão ou a continência. Preparem-se para o cebolão. É um cebolão, tá bom? Cheio de camadas e a gente vai descascando e chorando. Então vamos lá na conexão, gente. A conexão pode ser compreendida como o nexo, né, a ligação, né, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um único processo penal. Essa é a conceituação de conexão do professor Renato Brasileiro de Lima. Tá? Vamos às espécies. Tá? Conexão, gente, está prevista no artigo 76 do Código do Processo Penal, em seus incisos 1, 2 e 3. Então, olha só. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Ponto. É um tipo de conexão. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Ponto. É outro tipo de conexão. Ou por várias pessoas umas contra as outras. Ponto. Outra conexão. Então, no inciso 3, no inciso 1, nós temos 3 espécies de conexão que a gente já vai desmembrar. Tá? Mas são todas essas do inciso 1 denominadas conexões intersubjetivas. Tá? O inciso 1 do artigo 76 é denominado pela doutrina como um inciso que traz 3 hipóteses de conexão intersubjetiva. O inciso 2, O inciso 2, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Essa é uma terceira hipótese de conexão
objetiva, lógica ou teleológica. São as terminologias adotadas pela doutrina para se referir a essa hipótese de conexão do inciso 2. E no inciso 3, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Tudo bem? Então, essa é a conexão probatória ou a conexão instrumental. A gente vai vê-las agora, tá? Então, a gente está começando a descascar a cebola. A gente já tirou a casca, né? A casca já tirou, já apareceu duas camadas. Uma era a conexão, a outra é a continência. Vamos pegar a camada da conexão e vamos descascar mais. A gente já descascou. Já vimos que tem conexão intersubjetiva, objetiva, lógica ou teleológica, ou instrumental ou probatória. Tudo bem? Vamos entrar em conexão intersubjetiva. Olha lá, Cebolão começa a se aprofundar. Tá? Então, olha o inciso 1. Lembra que eu estava lendo o inciso 1 e falando, olha, ponto, um tipo de conexão, ponto, outro tipo de conexão. Então, no inciso 1, nós temos A, B e C. Leitura do inciso 1, tá? Se, ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. É uma conexão intersubjetiva por simultaneidade, tá? Alguns doutrinadores chamarão de intersubjetiva ocasional, mas prevalece conexão intersubjetiva por simultaneidade. Depois, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Conexão intersubjetiva por concurso de pessoas. Ou por várias pessoas umas contra as outras. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, olha só. Estamos vendo a conexão intersubjetiva. Vamos explorá-la. A primeira parte do inciso 1, que é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Tá? Olha só. Artigo 76, inciso 1, primeira parte. Se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Exemplo clássico, saque de carga tombada. Tudo bem? Tombou o caminhão. Brasileiro. Junta todo mundo, né? Avisa no zap, desce todo mundo para a estrada, saqueia a carga de frango, saqueia a carga de carne, saqueia a carga de cerveja, tá? Se era latinha e não estourou, né? Então, olha só, eu tenho ali dezenas de pessoas praticando infrações penais de furto, né? Elas não estão agindo em concurso porque não tem uma conexão mental entre elas, né? Elas não se reuniram para praticar o delito, mas eu tenho uma multiplicidade de pessoas praticando infrações penais, então múltiplas pessoas, múltiplas infrações penais ao mesmo tempo. Sem que exista entre elas um liame, né, um vínculo psicológico. Elas não estão unidas psicologicamente com a mesma vontade. Vamos furtar, roubar um banco? Vamos fraudar uma licitação? Não. É ocasional. É ocasional. Tá? O time perde o campeonato. É eliminado o campeonato. Né? Perde o Mundial. O time é o Palmeiras, por exemplo. E os torcedores ficam revoltados e destroem o estádio. Vejam, não existe um liame subjetivo, eles não estão agindo em concurso. Cada um age por si. Mais ou menos no que se pode denominar o efeito manada. Agora, você imagina, tem lá uma carga tombada, a polícia chega, identifica uns 50 indivíduos, entre outros, tinha até mais, mas conseguiu identificar uns 50 indivíduos que estavam ali furtando a carga tombada. E imagina só, faz um inquérito para cada um e faz um processo para cada um. Né? Olha só que perda de tempo. Não, veja, eu tenho conexão, todos esses indivíduos podem ser processados no mesmo feito. Todos eles integrarão o polo passivo de uma única denúncia. Então, haverá um processo volumoso
mas que pelo menos resolve da mesma maneira, ou mais ou menos da mesma maneira para todo mundo. E o juiz, ele já tem aquela amplitude probatória. Tudo bem? Então, reúne tudo no mesmo processo. Então, veja, olha só. Saque de carga tombada em estrada. Olha só. Vamos ver se bate com a descrição do inciso 1, primeira parte, né? Se ocorrendo 2 ou mais infrações. Então, tem lá 10 pessoas saqueando a carga. Então, tem 10 ou mais furtos. Houverem sido praticadas ao mesmo tempo, né? Aquele efeito manada ali para saquear a carga, por várias pessoas reunidas, sem que fique caracterizado o concurso. Aqui não tá mencionando o concurso. Está mencionando apenas a simultaneidade com que as infrações são praticadas. Tudo bem? Mesma coisa a depredação de um estádio de futebol por uma torcida enfurecida. Então, essa é a primeira hipótese de conexão. Conexão intersubjetiva por simultaneidade é a primeira parte, a primeiríssima parte do inciso 1. Vamos para a segunda parte do inciso 1. Conexão intersubjetiva por concurso. É a segunda parte ainda do inciso 1. Olha lá. Se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Exemplo, eu coloquei quadrilha aqui, deveria ter mudado, é óbvio, o termo quadrilha já nem é utilizado mais pelo Código Penal, né? Mas ok, fica bom para vocês guardarem, né? Veja, uma organização criminosa, uma associação criminosa especializada em roubo de carga. Então, você imagina, tem uma organização ou uma associação criminosa com múltiplos integrantes, tá? E eles praticam roubos de carga em diversas cidades do estado de São Paulo. Então, em agosto eles fizeram um roubo em Campinas, em setembro eles fizeram um roubo de carga em Guarulhos, em outubro eles fizeram um roubo de carga em Itapetininga, em novembro eles fazem um roubo de carga em Itapeva. Todas as mesmas pessoas. Pode até ser que no outro evento um desses integrantes não tenha participado. Um integrante participou no de agosto, não participou no de setembro, voltou a participar no de outubro e assim por diante. Mas eu tenho essa organização ou associação criminosa que age para praticar delitos. E esses delitos são conexos. Por quê? Porque são delitos praticados em concurso. Não estou falando de concurso de crimes, estou falando em concurso de agentes. Então, esses indivíduos se uniram para praticar múltiplos delitos. Então, imagina só, eu poderia ter, né, um processo lá em Campinas, outro em Guarulhos, outro em Itapetininga, outro em Itapeva, mas eu posso ter um único processo. Ainda que os crimes não sejam praticados todos naquela comarca, que vai ser a vara prevalente, vamos dizer assim. Mas isso é bom por quê? Porque o juiz vai ter uma visão melhor, né, do aspecto probatório. Não, é um processo só, justamente para que esses crimes sejam todos denunciados num único processo. E não é nem dependência, né? É um único processo. Na denúncia, né, vai ser uma denúncia de múltiplos fatos, geralmente o promotor vai colocar assim, fato 1, né, roubo lá, aí vai descrever o roubo lá em Campinas, fato 2, vai descrever o roubo em Guarulhos, fato 3, vai descrever o roubo em Itapetininga, fato 4, vai descrever o roubo em Itapeva. E no mesmo processo. Né, vai ficar uma denúncia volumosa, enorme, enfim, mas pelo menos julga tudo no mesmo processo. É um só, tá? Pode haver tipos penais diferentes, não há problema algum. Tá? Então, olha só, nessa hipótese é indiferente se as infrações foram praticadas em tempos diferentes, não tem problema. Eu não preciso ter um crime continuado, tá?
Pode ser num mês foi aqui. Pensa nessas organizações criminosas ou associações criminosas que fazem roubo a banco, né, com a explosão. Tá? Geralmente a mesma associação explodiu lá em Apiaí, depois explodiu em Itararé, depois explodiu em Buri, e é a mesma organização criminosa. Precisa ter um processo em Apiaí, outro em Itararé, outro em Buri? Não, pode ser um único processo. Porque os fatos são conexos, obviamente, se forem as mesmas pessoas que praticaram os fatos. Tudo bem? Então, essa é a conexão intersubjetiva por concurso, porque ela leva em consideração, agora sim, o liame subjetivo, a identidade de vontades das pessoas. As pessoas agiram em concurso de agentes. Elas agiram porque estavam combinadas, havia uma prévia combinação para praticar esses variados delitos. E, para finalizar o inciso 1 ainda, né, nós temos a conexão intersubjetiva por reciprocidade, né? Quando o crime é praticado por várias pessoas, os crimes são praticados por várias pessoas, umas contra as outras. Tá? Então, olha só, se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Por exemplo, briga de torcidas rivais, lesões corporais recíprocas. Se encontra lá torcida do Corinthians e do São Paulo no metrô. Sai o quebra-pau. Né? Então, veja, tem ali 30 integrantes da torcida do Corinthians, 30 integrantes da torcida do São Paulo e eles brigam entre si, né? Então eu tenho ali 60 crimes de lesões corporais, vamos dizer assim, que cada um praticou lesão corporal, né? No mínimo, né? 60 lesões corporais praticadas. Então, nessa hipótese, imagina se o promotor tivesse que denunciar um a um, né? Um processo para cada briguento. Não, é tudo no mesmo processo. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui o que é o fator preponderante? É a reciprocidade dos delitos. Fechou? Então, olha só. Então, estamos começando ainda a descascar a cebolona, né? O cebolão, tá? Estamos no inciso 1. Então, sabemos que o 76 traz hipóteses de conexão. No inciso 1, nós temos 3. Essas 3 são conexões intersubjetivas. E começa, né, com a conexão intersubjetiva por simultaneidade, a conexão intersubjetiva por concurso e a conexão intersubjetiva por reciprocidade. A conexão intersubjetiva por simultaneidade, o exemplo clássico é o saque de carga tombada, né? Efeito manada, ninguém está previamente combinado, mas todo mundo vai lá e furta. Então eu tenho dezenas de furtadores praticando dezenas de furtos. Vai juntar tudo no mesmo processo, denunciar tudo no mesmo processo. Conexão intersubjetiva por concurso. Eu tenho múltiplos agentes, múltiplos crimes que não são praticados ao mesmo tempo, são em tempos diferentes, tá? E o fator que vai agregar, que vai aglutinar esses casos é o concurso entre esses agentes. E a conexão intersubjetiva por reciprocidade, o fator que vai aglutinar é exatamente a reciprocidade pela qual os crimes são praticados. Um pratica o crime contra o outro. Tá? Então, o exemplo clássico aqui é a briga de torcidas rivais. Professor, rapidinho, o que é concurso, exatamente? Concurso de agentes é quando as pessoas agem com identidade de desígnios, né? Lá do artigo 29 do Código Penal. Quer dizer que é o mesmo grupo com a mesma intenção? São duas ou mais pessoas unidas com o mesmo propósito para praticar um ou mais delitos. Aqui eu tenho vários delitos, né? Eu tenho uma multiplicidade de delitos na conexão. Eu tenho múltiplos delitos com múltiplos agentes. Se esses múltiplos agentes estão ligados pela vontade, né? Eles agem em concurso de agentes, eu vou ter a conexão intersubjetiva por concurso. Pode ser que os variados crimes sejam praticados por variadas pessoas, mas sem esse liame subjetivo. Né? Uma questão ocasional, como é o saque de carga tombada. Nesse caso, eu não vou ter a conexão intersubjetiva por concurso.
mas posso ter a conexão intersubjetiva por simultaneidade, porque os indivíduos estão praticando os crimes não porque combinaram, mas por uma questão ocasional, praticaram essa multiplicidade de crimes ao mesmo tempo. Tá? Mas é o artigo 29, vou colocar aqui no... Vou colocar aqui no chat. Está lá no chat. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Esse é o conceito de concurso de agentes. É ótimo, eu perdi agora o... Perdi a tela. Onde que eu tô? Ah, tô aqui. Vamos lá. Legal, então vamos lá. Ainda está aparecendo aí as espécies de conexão. Está o artigo 76 na tela aí, né? Código Penal, né? Concurso de agente é do Código Penal. Vamos para o inciso 2, tá? Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, tá? Então aqui eu terei essa hipótese de uma conexão que é objetiva, lógica ou teleológica. Essas terminologias, elas geralmente são utilizadas de maneira sinônima, mas quando você trata assim, de uma conexão teleológica, geralmente você está dizendo, você quer se referir a uma conexão em que um crime é conexo ao outro, porque o primeiro crime foi praticado para facilitar a prática do outro crime. Então, você vai ter essa espécie teleológica porque você mira o futuro, pratica um crime aqui para praticar um crime amanhã, tá? Quando você está falando assim de um crime que é uma conexão objetiva ou lógica, geralmente você está levando em consideração um crime que foi praticado para omitir outro crime, a famosa queima de arquivo, tá? Então, quando a conexão é de um crime que é praticado para se livrar de um crime anterior, apagar, ocultar, garantir a impunidade de um crime anterior, você tem uma conexão objetiva ou lógica. A conexão teleológica é quando você tem um crime que é praticado hoje para garantir a prática de um crime amanhã, como, por exemplo, sequestrar o segurança ou agredir um segurança para que ele não vá trabalhar e daí facilitar o sequestro da filha de um industrial que aquele segurança protegeria. Ou então sequestrar o gerente do banco numa noite, né, e a família para garantir o roubo a banco no dia seguinte. Tá? Então, nós teremos aí, nessa hipótese em que o crime anterior é praticado para facilitar o crime posterior, nós teremos a hipótese teleológica, tá? Mas muitas pessoas vão falar apenas em conexão objetiva, certo? Então, olha o artigo 76. Se, no mesmo caso, né, o que é o mesmo caso aqui? Né? Múltiplos crimes, tá? Múltiplos crimes. Houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, tá? O agente mata o segurança para facilitar o sequestro da vítima, ou então mata a única testemunha de um roubo, de modo a eliminar as provas do crime. Tá? Então aqui, olha, queima de arquivo, né? Mata a testemunha, tá? Queima de arquivo. Aí é conexão lógica, objetiva. Mata o segurança para garantir o sequestro da filha do industrial, conexão teleológica. Mas, professor, eu posso usar só conexão objetiva? Pode, que muitos doutrinadores usarão. E conexão instrumental ou probatória, é o inciso 3 do artigo 76, tá?
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, aqui o fator aglutinador de casos, de crimes, de réus, é a prova, é uma prova comum. Né? A mesma prova que serve para o crime A serve para o crime B. Teremos isso, por exemplo, né? Olha só, artigo 76, inciso 3, inciso 3, né? Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, por exemplo, crimes de furto e de receptação de veículo. Não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos. Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro crime, de outro delito. Então, você imagina que você para a sua Honda Bis na Praça Anchieta para sacar dinheiro no Santander. Tá? Você para ali bem de frente com a Catedral de Santana, sai da sua Honda Bis, coloca o seu capacete embaixo do banco da Honda Bis, trava a Honda Bis, verifica se o guidão está travado, vai ao Banco Santander, demora-se ali 20 minutos, quando você volta à Praça Anchieta, cadê a Honda Bis? Levaram. Então, houve um furto. Crime 1, furto. Tudo bem? Crime 1, furto. Muito bem. Aí você faz o boletim de ocorrência, né? Faz a notícia crimes, né? O boletim de ocorrência, aquilo está sendo investigado. Você já está quase perdendo a esperança, né? Já se passaram algumas semanas. Passadas algumas semanas, te ligam, tá? Da Delegacia de Polícia de São Vicente, Baixada Santista. Tá? E daí o escrivão fala, o senhor é fulano de tal, o senhor tem uma motocicleta, Honda, Bis, cor tal, ano tal, placa tal? Sim, sou eu. Pois é, essa motocicleta foi encontrada aqui numa loja de veículos usados, né? Consultamos, ela estava bloqueada, tinha bloqueio de furto, enfim. Então, estamos investigando aqui a receptação, porque esse indivíduo, dono da loja, comprou essa motocicleta sabendo que ela era proveniente de crime de furto praticado em Itapeva. Então, eu tenho o furto da Honda Bis em Itapeva, a receptação da Honda Bis lá em São Vicente. Esses crimes são conexos? São. Por quê? Porque a prova aproveita para os dois. Então, é pertinente que haja um processo único, que o promotor vá denunciar o furto e a receptação. Combinado? Vamos lá. Então, aqui são as espécies de conexão, tá? Vamos só, enquanto a gente tem ainda alguns minutos aqui, eu vou deixar esse primeiro bloco para conexão, o segundo bloco para continência e as informações finais ali. Continência é um pouco mais simples de tratar, conexão são mais hipóteses, tá? Então, de novo, conexão é uma causa de modificação da competência, tá certo? Eu tenho 5 espécies de conexão. Professor, aqui tem 3. Tá? Mas por quê? Porque na conexão intersubjetiva são 3. Aí tem 3 tipos de conexão intersubjetiva, mais a conexão objetiva, mais a conexão instrumental. Então são 5. Lembrar, o artigo 76 tem 3 incisos, mas no inciso 1 são 3 hipóteses de conexão. Então no inciso 1 eu vou tendo, né? Vou lendo o inciso 1 e vou identificando. A primeira parte é conexão intersubjetiva por simultaneidade. A segunda parte é conexão intersubjetiva por concurso e a terceira parte do inciso 1 é conexão intersubjetiva por reciprocidade, tá? Vamos lá. Conexão intersubjetiva por simultaneidade, tá aqui, né? Exemplo claro, saque de carga tombada em estrada, depredação de um estádio de futebol, tá? Conexão intersubjetiva por concurso, pensa lá naquelas quadrilhas, né, que são responsáveis por explodir caixas de banco, os caras não têm cartão eletrônico, os caras vão sacar dinheiro com dinamite, e fazem isso em várias cidades, tá? Ou então quadrilhas especializadas em roubo de cargas. E a conexão intersubjetiva por reciprocidade, tá? Briga de torcida, são vários crimes praticados por vários agentes que agridem-se, que praticam crimes uns contra os outros. Tudo bem? E daí, no inciso 2, eu tenho a conexão objetiva lógica ou teleológica. Falei dessa questão, a teleologia, geralmente você está mirando o futuro, então você pratica um crime hoje para garantir o crime de amanhã.
né? E a lógica, né, seria o crime que você praticou hoje foi para ocultar o crime de ontem. Né? É o exemplo mais clássico aqui, é a queima de arquivo, matar a testemunha. E no inciso 3, conexão instrumental ou probatória. Né? Por que esses crimes serão julgados no mesmo processo, serão denunciados na mesma denúncia? Porque a prova aproveita a ambos. Né? Existe aí uma identidade de provas, essa identidade de provas que exerce esse efeito aglutinador. Tranquilão? Então, vai cair na sua banca lá, né? Vai cair na sua prova oral do concurso, né? Vamos falar lá no seu concurso, prova oral do MP, tá? Prova oral da magistratura, prova oral da Defensoria Pública, prova oral da Procuradoria da República, né? Doutor, disserte sobre as espécies de conexão, tá? Aí começa, não são conexão, são causas de causa de modificação da competência, elas estão previstas no artigo 76 e elas são relatadas, né, são descritas pela doutrina em 5 espécies, né? Eu tenho a conexão intersubjetiva que se divide em 3, conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade, e depois a conexão do inciso 2, que é a lógica ou teleológica, né, espécies de objetiva, e no inciso 3, a conexão instrumental ou probatória. Beleza? Vamos voltar aqui então. Dúvidas por enquanto? Sim, não, talvez. Fácil ou difícil? Fácil, né? O que aconteceu? Vocês estão atordoados aí? Estou falando muito rápido hoje, né? Então vamos que vamos. Bom, não tem dúvidas? Posso finalizar esse vídeo? É um cebolaço, né, Esdras? Cebolaço mesmo. Então vamos finalizar aqui, tá? Vamos finalizar essa primeira parte do vídeo aqui. A gente fica um pouquinho ali no Zap e daqui a pouco a gente volta para um segundo bloco no Zoom. Fechou? Tela Picoco então, vamos lá.